censura. Uma segunda opinião. Olá, boa noite a todos e a todas. Mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Hoje, 16 de agosto, passa um pouquinho das 7 horas e estamos também começando o período eleitoral. Nos próximos 45 dias, até o dia 2 de outubro, teremos as eleições para presidente do Brasil, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. Então, se liga na TV Dourado, um programa em parceria com o site Segunda Opinião, para você ler várias notícias da campanha que vai estar por lá, notícias do momento, né, com os professores doutores, né? Se liga no Mídia Crítica também, com as análises da mídia do professor Oswaldo. E vamos, sem mais delongas, agradecer a vocês, pedir que inscrevam-se no canal, compartilhem e comentem. Gente, o nosso presidente Jair Bolsonaro já falou que não entregará a faixa em caso de fraude. A eleição do momento, será que vai ser tão acirrada como foi em 2018 e com prisão do ex-presidente Lula, que não pôde concorrer, outros fazem a campanha? Será que a gente vai ter alguma fraude? O que é que vocês estão especulando por aí? Vamos começar pela Adriana, as mulheres. Oi, boa noite. Pois essa eleição não vai ser fácil, todo mundo já sabe disso. Essa semana, no tribunal, ontem foi o último dia de registro, e nós recebemos 980, eu acho, registros de candidatura, no geral, né, para todos os cargos. Mas aconteceu uma coisa interessante, a gente está com 4 dissidências. Isso, dissidências partidárias, nunca aconteceu tanta dissidência. Essas dissidências, a gente pode fazer uma leitura no Estado, então, não vai ser fácil. E em todo o território, a gente está com dissidências dos mesmos partidos. Então, isso é uma leitura que a gente pode levar para o nacional. A eleição não vai ser fácil. Concorda, professores? Quem quer falar primeiro aí? Sr. Cleiton. É verdade, boa noite. Né? É verdade, a eleição não vai ser fácil, mas a gente também tem que tentar entender essa retórica do presidente com relação a fraudes, né? Assim, não é preciso repetir aqui quantas vezes a família Bolsonaro foi eleita pelo sistema eleitoral de urnas eletrônicas, nunca reclamaram disso. Recentemente até foi encontrado vídeo do presidente Bolsonaro atestando a lisura das urnas eletrônicas. Eu vejo isso muito mais como uma forma de mobilizar o seu grupo político, de mobilizar aqueles seus apoiadores que, de certa forma, não estão tão engajados na campanha. É uma forma também de tumultuar o processo, tanto que esse sistema de questionar as urnas eletrônicas, ele é pendular. Basta a gente perceber que agora, recentemente, quando a gente teve, em algumas pesquisas, uma leve melhora do presidente nas pesquisas de opinião para presidente, ele começa a reduzir as críticas ao sistema eleitoral. Então, quanto mais ameaçado o presidente tiver nas pesquisas, quanto mais ameaçado ele tiver de perder a eleição, mais ele vai investir no sistema de urnas eletrônicas, que não é uma novidade, não é inédito. A gente viu essa crítica ao sistema eleitoral nos Estados Unidos, a gente viu na França, a gente viu no Chile, e por aí vai. Então, é um formato que é muito batido e rebatido por núcleos da extrema-direita mundial, praticamente. Professor Cleiton, antes de passar a bola para o professor Clésio, eles estão falando por aí que ele se aproximou do presidente do careca lá, o Moraes, né? Aí outros já dizem, não, ele está se aproximando do Moraes não é porque tem alguma coisa em conluio que os dois estão tramando, mas sim porque quanto mais ele fala contra as ordens democráticas do Brasil, ele perde mais até seus seguidores, né? O que é que você acha? Tem a ver? Isso, a relação... desculpa. Não, professor Clésio, já, deixa ele passar a bola para você. Fique à vontade. Não, eu acho que essa relação do Bolsonaro com Alexandre de Moraes é uma relação muito tensa. Basta a gente lembrar
do último 7 de setembro do ano passado, em que praticamente o presidente conclamou um golpe de Estado, né? Isso não faz muito tempo, e aí chegou a ameaçar a não cumprir ordens do Alexandre de Moraes, né? E depois foi todo um trabalho, inclusive envolvendo o ex-presidente Michel Temer, de tentar reconciliar a presidência da República com o STF, mas a gente sabe que existe no STF uma série de processos envolvendo o presidente que estão sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Então, há sempre esse movimento lá e cá, né, por parte do presidente Bolsonaro. Verdade. E, Clécio, também estão falando da gasolina, né? Quando o Bolsonaro cai, a gasolina tem que baixar para ele subir aí, né? Gasolina aí a moeda de troca, né, coletiva. Olha, ou os bolsos famílias da vida aí. Queria voltar um novo auxílio. Fica à vontade, senhor. Um pouquinho para o tema, né, para a gente deixar claro o seguinte, né? Desde que esse governo iniciou, aliás, antes dele, critica a violência. A violência institucional contra as instituições republicanas, né? O Cleito falou aqui do embate aqui com menos do Poder Judiciário. Isso foi desde sempre. Mudou o personagem, mudou o ministro, mas a briga foi sempre, desde o início do mandato, né? Então, assim, imaginar que... Aí eu fico aí com a análise mais do pessoal da psicanálise, que vai levantar uma série de questões, desde uma fragilidade e insegurança que leva o Bolsonaro a estar sempre no ataque, como uma forma de autoafirmação, né? Qualquer explicação por aí eu acho extremamente, né, que são interessantes e têm suas validades, mas para a gente também compreender o seguinte: esse é o estilo. Esse é o estilo de governar do Bolsonaro, enfrentando, beligerante mesmo, indo para a guerra, né? Então, pode amenizar aqui e ali, mas a expectativa, né, de que até pós-eleição, né, mesmo com vitória no primeiro turno, ou que sabe que no segundo turno, né, mas entre o resultado das urnas e a saída do cargo, né? Quer dizer, o comportamento do Bolsonaro não nos deixa tranquilo com relação ao que poderá vir, ainda sentado na cadeira. Quer dizer, que transição a gente pode ter, né? Mas eu acho que desde agora, né, não há nenhuma perspectiva de tranquilidade, né? Nenhuma perspectiva de tranquilidade. Pelo contrário, né, devemos estar muito atentos, progressistas, né? É lamentável que a gente não tenha mais liberais, tão liberais como deveria ter, aqui no sentido correto do liberalismo, né, do pensamento filosófico, que zele pela República Democrática e estivesse aqui engrossando esse discurso, esse debate, né? Ao contrário, que a gente está vendo ainda que se mantém um apoio, mesmo do lado daqueles que deveriam estar aí com muito cuidado, né? Empresariado ainda, uma boa parte ainda ao lado do Bolsonaro, né? Quer dizer, com todas essas dificuldades que a gente tem, uma imagem extremamente negativa no exterior. Então, não há nenhuma expectativa aí de tranquilidade, não. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que estar pronto para o enfrentamento mesmo. Agradecer a todos que estão aí pela TVT também, compartilhando o nosso programa. Muito obrigado à TVT por compartilhar. E assistam, comentem, compartilhem. Cleiton, você queria dar um pitaco aí? Não, eu concordo com o Clésio, é isso mesmo. A gente tem É muito chocante quando a gente percebe... por exemplo, eu estava fazendo uma leitura das últimas pesquisas de intenção de voto para presidente. É muito chocante quando a gente vê o percentual de apoio do presidente e em determinados grupos, né? Então, empresários, de grupos com alta escolaridade, determinadas regiões do país. Basta a gente pegar, por exemplo, a questão da região norte. Vários estados da região norte dando liderança para o presidente Bolsonaro. A gente não faz muito tempo, o auge da pandemia, o estado do Amazonas sofreu horrores, Rondônia, Acre, o Amapá, né? Será que as pessoas não visualizavam isso, não assistiam os jornais, não viam como é que a população nesses estados elas foram tratadas nesse período, né? Então, não deixa de ser chocante perceber-se essas intenções de voto.
Não diminui, né? Eu acho interessante, esses 30%, eles oscilam, né? Um pouquinho, sobe um pouco, desce um pouco, mas não acaba, né? O apoio a ele é um apoio que me parece fixo, né? Independente do que aconteça, as pessoas estão fechadas com ele. É isso que me assusta. Esse apoio profissional a esse tipo de governo, né, antidemocrático. Nessas localidades, Adriana, será que a gente poderia dizer que tem a ver com fatores sociais e econômicos? São cidades mais bem desenvolvidas ou não necessariamente? Tipo assim, eu vi que no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina parece melhor, ou foi Floripa, os índices Bolsonaro são altos e estão relevando com a questão do desemprego, né? Que talvez eles não queiram mudança, porque o índice de desemprego é 4,poucos%. Teria alguma coisa a ver? Luiz, eu queria só, na fala da Adriana, trazer aqui uma questão na fala dela. Né? Assim, quando a gente volta lá, por exemplo, Plínio Salgado, né? A gente já teve, na década de 30, inclusive, legendas que traziam no próprio nome o fascismo, né? Com um número substancial. Né? Sou péssimo de número aqui, não chegou nessa quantidade toda nossa atual, né? Mas elegeu-se deputados, né? Com voto claramente fascista, né? Então, esse grupo existiu e existe, né? Agora, de fato, eu concordo com você, o que assusta, e aí, remetendo também para o que o Cleiton está colocando, o número de pessoas também... Professor Clécio está dando uma pequena falhada. A profissão, né? Os profissionais da área de saúde também, inclusive indo contra as decisões da OMS, né? Decisões dos órgãos institucionais de saúde, né? Mas só que trazendo aqui uma questão que ficou na sua fala, ficou na minha cabeça. Tá? Adriana, pode... eu acho que seria interessante se a gente conseguisse medir a quantidade, durante todo esse mandato do atual presidente da República, se a gente conseguisse, digamos, fazer um relatório, eu penso assim, fazer um relatório, né? Se a gente conseguisse colocar o que sempre foi defendido, o que sempre foi pauta, né? O que foi destruído, e tentar ver onde é que está esse apoio. Eu acho que isso é uma análise política difícil, mas esse apoio ele é móvel, né? Porque ele passou por diversos momentos. Desde a assunção do atual presidente, a gente passou por vários momentos, e vários momentos difíceis. E esse apoio, ele é o que eu estava falando, ele é como se fosse o fixo, né? E se a gente conseguisse comparar, mensurar onde é que está, se tem alguma coisa a ver com um fato que aconteceu ou não sei. Eu acho que merecia um estudo mais detalhado, sabe? Mais profundo, para a gente tentar entender o pensamento do eleitor brasileiro. E, professor Cleiton, trazendo agora para a política cearense, a governadora Isolda Sela está com a caneta, a mãe está com... como as pessoas estão brincando na internet, nos memes, né? Qual o peso que tem a governadora do estado do Ceará aí? Tem um grande peso, né? Assim, a gente vive num estado em que a máquina pública ela é muito importante. A gente não pode, por exemplo, recentemente saiu na imprensa cearense, que quase 80% dos municípios cearenses, eles sobrevivem graças a transferências de recursos, né, do Estado, da União. Então, assim, não tem receita própria, não conseguem sobreviver. Então, claro que essas populações, por exemplo, você tem municípios no Ceará que a grande fonte de emprego é a prefeitura, né? Assim, são os cargos ligados à prefeitura. Então, claro que a máquina pública ela faz diferença. Mas o que eu vejo por parte da governadora Isolda, pelo que eu estou acompanhando, é que há uma tentativa, há uma busca da governadora de se manter distante desse embate por uma questão administrativa, né? Por exemplo, tem muita gente da campanha do Elmano que fica naquela pressão
para que a governadora se aproxime da campanha, e tem muita gente da campanha do Roberto Cláudio que também faz esse movimento. Só que a governadora está em exercício e ela precisa dos dois partidos na base aliada. Então, assim, não é do feitio, não é do perfil da governadora, pelo menos que a gente conhece até agora, partir para a briga, partir para o embate no final da sua gestão e comprometer nos últimos meses a base aliada na Assembleia Legislativa, comprometer relação institucional. Então, assim, pelo que eu vejo, há uma tentativa, uma busca por parte da governadora em, nesse momento, não se posicionar nessa disputa, porque ela entende que tem uma responsabilidade maior como gestora. Isso é muito importante, eu acho que isso é muito importante para o andamento das políticas públicas. Clécio, você acha que ela vai entrar firme na campanha ou vai ficar mais se abster, porque ela está sem partido, né? Atualmente ela está sem partido. Você acha que ela vai entrar firme na campanha aí do Camilo, do Lula e do Elmano, ou só vai ficar de lado aí? Olha, eu acho que o Cleiton foi bem preciso, né? Assim, a ideia de preservar a gestão, até porque isso projeta a governadora para o futuro, né? Uma passagem tranquila nesse ambiente tenso que nós estamos vivendo aqui com um presidenciável e um candidato presidenciável local em decadência e que já criou situações de extrema dificuldade para os acordos, para a gestão, que não crie mais tensão, que faça essa transição, e isso leva, né, isso é um ganho político, né? Isso é estar fazendo política também, olhando para frente, né? A possibilidade de abertura de cargos no governo federal para uma renovação de gestores está dada, né? Não podemos esquecer aqui uma questão que foi levantada aqui nesse programa, né? A governadora a ensino médio fundamental cearense, né? Então ela tem esse legado, né? E agora se mostrando como uma gestora também que concilia, que negocia, é uma candidata a ocupar um ministério aí com muita força, né? Então acredito que ficar fora não fica, porque quem está na política não tem como se esconder, né? Mas uma forma mais amena de fazer política, declarar o seu voto ali na semana de eleição. Mais amena, essa é a palavra que eu estava atrás. Eu penso que ela vai, em algum momento, ela vai se posicionar, né? Eu acho que isso é óbvio, vai ter um momento que ela vai se posicionar. Pensando nesse perfil que Cleiton falou, no perfil dela, que não é um perfil responsável, claro que ela não teria atitudes que até poderiam comprometer a campanha, né? Prática de condutas vedadas, algum tipo disso, mas quanto a apoiar uma campanha, apoiar um candidato, talvez ela deixe mais para perto, né? Mas você acha que ela apoia quem, Adriana? Eu penso que ela vai apoiar o candidato do PT. É o Mano, né? Ok. Sim, acredito que sim. Não existe neutralidade da política. A gente não pode esquecer, Luizinho, uma questão, né? Nós estamos com um senador basicamente eleito, né? E o senador é do Partido dos Trabalhadores. A probabilidade também do presidente ser do Partido dos Trabalhadores é muito alta, né? E ela sai de um ninho aí com uma certa intriga. Então, por mais que ela seja uma pessoa, né, articuladora, amena, né, a tendência é se postar mesmo do lado do PT, não tem? Né? Seria estranho se eu fizesse isso, né? A gente tem que pensar na fragilidade dos partidos hoje, né? O PDT ele está fragilizado com esse conflito que aconteceu. O PSDB também está, né? Com esse racha também, com esse grande problema que aconteceu na indicação, na retirada do Chico Feitosa da federação, e depois ele voltou. Então, assim, todos os partidos estão frágeis, né? E o apoio desse, ele tem um valor enorme, pensando no futuro.
Professor Cleito, a gente pode viver uma nova onda Lula, como foi de 2002, ou estamos longe de ter uma nova onda que foram eleitos vários deputados, governadores, como naquele período? Eu acho muito difícil, Luiz. Eu acho que a gente está em outro contexto, muito mais favorável ao PT e ao Lula, sem dúvida. Nós temos uma tendência de vários candidatos do PT e apoiados pelo PT em crescimento em vários estados, mas também o PT teve que fazer concessões, abrir mão de várias candidaturas, abrir mão de vários cargos. Então, isso aí é próprio do jogo, né? Eu não acredito que a gente tenha uma nova onda, digamos assim, na proporção que a gente teve em 2002, se essa é a nossa régua. Mas eu acredito sim que a federação, o PT vai ter sim um número bem significativo de deputados, vai ampliar a representação de senadores, está enfrentando dificuldades no Nordeste. Basta a gente ver a Bahia, né, como é que está o estado da Bahia, mas eu acredito que pode sim ter uma representação bem significativa. Antes do professor falar, eu queria agradecer quem está aqui nos assistindo pelos canais da TV Idoso, né, TVT que está nos transmitindo. Tem aí o José Marques dizendo que no Rio Grande o Lula lidera no Rio Grande, né? Um alô aí para o Rio Grande do Sul. Né, aqui nós temos o Nelson, temos a Nalva Léo também. Temos aqui o Yuri, que nos faz uma pergunta. Vamos botar para ele a pergunta do telespectador, nossa última pergunta, a penúltima pergunta de hoje. Né? Amigos, temos observado um novo fenômeno da comunicação política. Debates televisivos em queda, podcast em alta, milhões de audiência. Qual a consequência disso? Professor Clésio, contigo, depois a gente faz a roda aí, e depois vai para a pergunta final. Eu ainda vejo esse fenômeno, né? Ele era previsível já de um certo tempo, mas ainda está meio na infância, caminhando para a adolescência. Eu espero que a gente se aproprie rapidamente desse potencial e que a gente tenha uma representatividade política maior. Né? Por exemplo, aqui, a Adriana, como uma militante aqui da causa feminina, que eu também sou, viu, Adriana? É um caminho que eu acho, né, da gente conseguir uma mobilização política forte, né, para que a gente possa ter essa representação feminina, de mulheres negras, né, de categorias mesmo, né, quer dizer, professores, porque o espaço está dado. O espaço tecnológico que nos faz fugir do modelo tradicional, né, tanto da mídia comercial quanto do espaço do partido, né, de ser preso aos donos de partido, né, o espaço aí ele se abriu. Né? Eu acho que o caminho aí a ser feito ainda, que eu espero que a gente aprenda. Que as pessoas que nos assistem valorizem os programas, compartilhe, curta, comente à vontade, deixe seu like, né? Valorize as mídias progressivas, aquelas que buscam não fazer mais do mesmo, né? Sou Cleito e Adriana depois. Ou vice-versa. Então, fique à vontade. Pronto. Com relação à pergunta aí do nosso colega... Yuri. Esse formato de podcast, de debates, ele não é novo, né? Ele já está se aprimorando, já vem se constituindo, como o professor Clésio destacou. Isso não significa necessariamente o fim dos debates, porque assim, quando a gente pensa, tem uma ideia de que quando um formato está em ascensão, o outro morre, né? É aquela discussão da TV e do rádio, né? A TV chega, o rádio acaba. Não acaba, gente. Quem trabalha com comunicação de campanha sabe muito bem que esses formatos eles são integrados, eles se comunicam. Então, você tem uma comunicação, você tem uma estratégia para o debate de rádio, de TV, e você tem um formato para o podcast. Então, assim, hoje a comunicação é cada vez mais segmentada. Então, tem aquele formato que o jovem acompanha mais, tem aquele que o idoso acompanha mais, aquele público do interior, outro mais urbano, outro mais escolarizado. Então, assim, é cada vez mais segmentado. Então, a campanha que consegue formular uma estratégia de falar com esses diversos públicos, principalmente quem está numa disputa majoritária, presidencial, consegue sair na frente. Esse é o ponto
que a gente tem que pensar. Eu também acho que deve ser por aí mesmo, porque antigamente só tinha o rádio, depois passou só a TV, então já tiveram 2 segmentos que houve uma racha, mas depois foi crescendo a internet, agora tem os podcasts, tem o Instagram, tem não sei o quê, então outros meios vão se compactando e pegando outros públicos da grande mídia, e roubando da grande mídia, entre aspas, né, conquistando aquele público que não tinha outra opção. Pelo menos essa é a minha visão. E a Adriana também? Qual a sua visão, Adriana? Eu penso que quanto mais meios se tiver para alcançar o grande público, é mais interessante. Eu acho que podcast é uma coisa muito elitizada ainda, né? Não é uma coisa fácil de você acessar, de todos acessarem, né? A televisão ainda continua sendo um grande veículo de comunicação e os debates são muito interessantes. Só que a gente precisa de debates de qualidade, né? A gente precisa ter debates com qualidade, né? Montados, onde todos os candidatos e candidatas compareçam, né? Todo esse cenário, você fala, mas isso é uma performance, é um cenário. Mas é um cenário, mas ele precisa existir. As pessoas ainda esperam um debate para conhecer melhor os candidatos majoritários, né? O tempo para os proporcionais é muito pequeno, não dá para você conhecer um candidato no horário eleitoral proporcional. Mas os majoritários, dá para você acompanhar uma campanha, tirar alguma coisa e decidir quem vai votar nos debates. Eles precisam existir, eu acho. Principalmente que os dias da campanha, o tempo de campanha foi diminuído para 45 dias, né? Então foi muito encurtado para não fazer com que os candidatos pudessem também, talvez, mostrar sua proposta, aqueles menores, né, ditos menores, né? Mas vamos mudar aqui o programa hoje, além de agradecer a todos vocês que estão aí, não deixe de comentar. Quanto mais você comenta, mais like você deixa, mexe nos algoritmos do YouTube, do Facebook. Por isso que a gente pede que você inscreva-se na TVW12, inscreva-se no Segunda Opinião, transmitindo, na TVT e outros mais canais estão nos transmitindo, Democracia Participativa, né? E venham curtir nossas lives semanais. Todas as terças-feiras a gente está aqui, das 7 às 7h30. Passar para o professor Clésio e pedir para ele comentar um assunto qualquer, durante 1 minuto, que ele acha que é importante comentar, que a gente não comentou nessa live. Professor Clésio, está travado? Então, vamos passar a bola para... Voltou. Não, a gente tem um tema aí que eu acho que tem que ficar na pauta constantemente. Né? A credibilidade do processo eleitoral e das urnas. Então, esse tema eu acho que tem que ser permanente. Ok? Professor, não escutou muito bem, vamos passar para o professor Cleiton aqui, aí a gente volta já para o senhor. Eu quero destacar 2 pontos. Um é voltando à questão dos debates. Eu acho que a gente tem que rever o formato dos debates de TV. A população assiste os debates, tanto é basta a gente pegar a audiência dos debates, a população assiste, diferente do que muita gente diz, que as pessoas não gostam, as pessoas assistem. Agora, eu acho que a gente tem que ter mais debates de enfrentamento direto entre os candidatos. Você tem, às vezes, debates longos de perguntas, que são perguntas muito genéricas, que o candidato também responde de forma genérica, e fica enfadonho, né? Então, assim, a gente tem que mudar esse formato. E o segundo ponto... com relação à campanha, e eu venho destacando isso aqui toda semana, aguardando as propostas dos nossos candidatos ao governo do Estado com relação a desigualdades sociais, pobreza, que são os grandes problemas do Ceará. A gente começou a campanha hoje, então, aguardando novamente a entrada em cena dessas questões, dessas propostas, para que a gente possa falar aqui na nossa discussão. Importante também se a gente tivesse trazê-los aqui. Adriana, contigo. Sim, interessante. Essa semana, dia 18 agora, vai haver a distribuição do tempo e o sorteio do horário eleitoral. Então, dia 26 de agosto, começa o horário eleitoral. É um momento também onde a gente
entende que é meio que decisivo, né? Muita gente decide o voto ouvindo o horário eleitoral. Tem muita gente que não gosta, eu adoro, mas eu acho que muita gente decide nesse momento. E aí vamos esperar períodos de horário eleitoral interessantes, com qualidade, tecnicamente bem feitos, né? E interessante a gente pensar que o horário eleitoral não pode ser usado como instrumento nocivo de campanha. Então, não dá para você ficar fazendo uma campanha trocando uma ofensa pela outra, porque aí você vai perder todo o horário eleitoral com direito de resposta, não, sabe? E aí não vai para frente. As coisas não andam, não caminham. Beleza. Obrigado, Adriana. Gente, a gente vai chegando ao final agora no nosso ping-pong. Lembrando, amanhã às 8 horas, a TV do Idoso faz a live sobre o tema Ameaças Fascistas de Jair Bolsonaro com o professor Fábio Gentili. Então, se liga aqui. Professor Clésio, a palavra... Não, uma verdade inconveniente. Estamos criando um novíssimo cristão, né? Aquele que fica do lado das armas, da tortura, da violência, lamentavelmente, né? De ambas as matrizes que a gente tem cristãs, né? A gente tem assistido isso, lamentavelmente, uma verdade aí para mais inconveniente, mas muito incômoda, né? E complicada. Adriana, uma esperança? Eleições limpas. Professor Cleiton, a palavra que brilha era do Clésio, né? Eu errei aqui hoje. Acontece. Mas se quiser falar uma verdade inconveniente, fica à vontade. Eu acho que o que eu vou falar envolve as duas coisas. Eu penso que a gente está falando de disputa presidencial. Para todas as campanhas, a grande questão é sair da bolha. Falar para além da sua bolha. Essa é a grande questão. Eu acho que isso que vai ser decisivo para as eleições 2022, para a disputa presidencial. Boa noite, professores, a todos. Esse programa volta próxima terça-feira, às 7 horas, e amanhã temos live às 8 horas. Até mais. Tchau, tchau. Política sem censura. Uma segunda opinião.